Vanguarda Comunidade. Olá, o Vanguarda Comunidade deste domingo é dedicado à saúde da voz. Foi comemorado ontem o Dia Mundial dedicado a essa capacidade de comunicação que o ser humano tem. Aliás, esse Dia Mundial da Voz foi uma proposição brasileira que acabou sendo considerada em termos mundiais. E nós estamos aqui fazendo essa reverência, fazendo esse reconhecimento da importância disso que eu estou fazendo agora para que você me entenda, para que você me ouça, para que nós tenhamos a possibilidade de nos comunicar. E tem gente que de diversas maneiras faz essa comunicação. Temos o artista do quadro que faz a pintura, temos o poeta que escreve a poesia e temos os cantores, o artista da voz, aquele que nos embeleza os ouvidos com as harmonias sonoras e melódicas. Quem faz isso há um bom tempo aqui na região está aqui ao meu lado, a Celi de Azevedo Redondo. Celi Redondo, que completa 40 anos de trabalho artístico aqui na região. Desde os anos 70, você ganhando festivais por aí, né, Celi? Muitos FEMPOS, né? Festival de Música de Jacareí. Festival de Música, já tive a felicidade de participar de um FEMPO lá, fazer como mestre de cerimônia, representando o FEMPO. Quando eu completei 30 anos de carreira. 10 anos atrás nós completamos, eu estava lá comemorando junto com você. Isso. E agora 40 anos de carreira. 40 anos este ano. Olhando para trás, como é que a menina, começando lá na vida profissional, embelezando a todos com a voz que você sempre teve, sempre muito linda, né? Como é que foi aquele começo, aquela paixão pela carreira musical? Eu acho que começou bem antes. Bem antes. Assim, a música sempre esteve muito ligada à minha vida, muito antes. Minha mãe sempre dizia que eu comecei a cantarolar antes mesmo de falar. Eu fui preguiçosa para falar, mas as melodias eu já cantava. Que delícia, hein? Cresci ouvindo muita coisa dos pais, né? Minha mãe sempre gostou muito de música clássica. Que beleza. E meu pai gostava muito de música instrumental. Eu cresci ouvindo muito isso. E depois que a gente veio morar em Jacareí, né? Eu sou nascida em São Paulo, nós viemos morar em Jacareí. Meu pai pediu para voltar a estudar violão. E eu ficava ali do lado, olhando, apaixonada. Um dia ele perguntou, você quer aprender? Eu falei, claro que eu quero. Aí ele comprou um violão bem pequenininho, que eu sempre fui miudinha. E assim, em pouquíssimo tempo, eu comecei a dar os acordes e tudo mais, a cantarolar em cima daquilo, sem muita técnica, mas foi indo. E não larguei mais. E o primeiro festival? O primeiro festival aconteceu, eu já estava estudando no antigo ginásio, tá? E eu fui assistir o primeiro festival. E ali, quando eu vi aquilo, fiquei apaixonada. Falei, essa é a minha vida. O ano que vem eu tenho que estar aqui de qualquer jeito. Foi o FEMPO já? Já era o FEMPO. O primeiro FEMPO, quando Jaime Allen ganhou com Anaí Cândia. Grande Jaime Allen, que hoje é o grande produtor musical de Maria Bethânia e tantos outros artistas por aí. Então aquilo me fascinou por demais. E eu prometi a mim mesma que no ano seguinte eu estaria ali. E fiz uma música assim, muito sem pensar, e fui. Claro que não deu nada. Nada? Claro que não. Sem consciência não dá para fazer nada. A partir daí é que eu comecei a estudar mais, ler muito mais e pensar nisso como... Não que eu fosse seguir como carreira, ainda não tinha isso definido. Mas aí, a partir daí, é que eu comecei a ter esse olhar. E aí eu... Incorporei, e aí fui mais a fundo. Quando começou o problema que você sentiu que a voz começou a exigir um cuidado a ponto de você ter que procurar uma fonoaudióloga? Fonoaudiólogo, você procurou uma mulher, profissional mulher, né? Há 10 anos atrás, logo após o show, o FEMPO e meu show de 30 anos de carreira, eu senti que a voz estava muito diferente, tá? Eu já estava sentindo uma certa dificuldade, porque eu cantei muito em casamento, festa, e cantava muitas vezes por semana, né? E cantando numa região que já não era mais para ser minha. Cantando muito agudamente, e nunca estudei canto. Uma região vocal que você fala, exatamente, de alcance vocal.
Exigindo muito das pregas vocais. Exato. Para uma pessoa que nunca estudou canto, que nunca fez um aquecimento antes de cantar, né? Chegava cantando. Praticamente. Porque a gente já faz a montagem, mas não sei o que, já O que você mais aprendeu com a sua fonoaudióloga? Essa consciência que a gente precisa ter, né? De que é necessário você cuidar do seu instrumento, né? O meu instrumento é a voz, como é o seu de trabalho. E se eu não cuido, e coisas que eu fazia realmente, que eu fui aprender ao longo do tempo, como ingerir chocolate, ou derivados do leite, coisas... Que tem chocolate atrapalha? Com certeza, porque a gordura deixa as pregas vocais mais pesadas e aí você força muito mais. Olha! E eu sempre fui chocolatra, então eu gosto porque acalma. Então são coisas assim que eu tive que me policiar e fazer. E os exercícios e tudo mais, foram coisas... E depois que você passou pelo processo de recuperação, de restauração da sua capacidade de cantar, como é que ficou a tua voz? Mudou o timbre, mudou o padrão? Mudou completamente o timbre. Eu cantava bem agudamente e hoje eu tenho uma extensão bem mais grave. E eu não tenho uma região de que eu não consigo atingir. Para cima, no falsete, eu consigo... E essa região mediana, vamos dizer assim, eu não afino. Para a artista Celi Redondo, você teve que ressignificar a sua posição diante da vida, diante da sua capacidade de se comunicar com as pessoas? Completamente. Completamente. Tive que me descobrir novamente. Porque eu vivi de música uma vida inteira, criei meus filhos e fiz da música a minha vida. Se já compunha antes, a partir desse problema eu tive que parar, porque eu descobri que eu tinha uma fenda nas cordas vocais. E fiquei 2, quase 3 anos sem cantar. E isso... Só se tratando? Não foi assim. Eu fiz um tempo e depois parei. E eu tinha que pensar na minha vida de outra forma. E a música começou... Eu tinha que descobrir um significado para a minha vida sem a música. Olha, foi um belo trabalho. Foi bastante doloroso. E o que você fez nesse período? Que você descobriu que você tinha também competência para fazer? Entre todas as coisas que eu fui buscando para resolver o problema, financeiro inclusive, foi quando eu tive um estalo. Eu sou formada em pedagogia, fiz pós-graduação em arte-terapia e sempre a música fez parte da minha vida dessa maneira bem forte. Eu componho para crianças, eu escrevo para crianças. Eu falei, por que eu não posso aliar tudo isso de uma outra forma? Eu não posso entrar em sala de aula e dar aula para criança, que seria uma forma de trabalhar. Porque exige demais da voz. Então... Eu montei uma oficina, um ateliê na minha casa e hoje eu dou oficinas de musicalização para educadores leigos. Como a lei agora começa a vigorar a partir de 2012, então eu dou todas essas ferramentas para que o educador possa trabalhar com música em sala de aula sem saber absolutamente nada. Celi Redondo, agradeço a sua presença neste programa, obrigado. Parabéns pelos 40 anos de dedicação à arte, dedicação à delicadeza, que a sua voz traz muita delicadeza para a gente. E nós precisamos muito disso para melhorar a qualidade da nossa vida no conjunto geral. Celi Redondo é um exemplo dessa transformação e da importância do que os cuidados com a voz podem fazer com a nossa felicidade. O Vanguarda Comunidade faz essa pequena pausa e volta daqui a pouco de novo com a Cláudia explicando a respeito de tudo que ela falou aqui, que a Celi Redondo acabou de expressar como vivência que ela teve ao longo da sua trajetória. Até já.